gente esmiuçasse um pouquinho mais. Toda essa história, bem o finalzinho do que você falou aqui, começou de uma exposição. Há pouco eu falava aqui que o Brasil ainda não é uma potência na pesquisa, não é tão reconhecido mundialmente como isso. Mas aqui está um exemplo de alguma coisa que finalmente... E essa história, ela se confunde um pouco com a minha. E então eu vou pedir permissão para dar um toque especial a tudo isso, um toque pessoal. E antes de eu ser doutora Caroline Card, eu era uma menina de escola pública, filha de cabeleireiros, da Zona Leste de São Paulo, e usuária do SUS, que sempre quis ser cientista, que era uma coisa que me chamava muita atenção, porque era uma maneira de você conseguir resolver problemas impossíveis. E eu sempre tive essa fissura por problemas impossíveis, né? Mas embaixo a gente tem a célula tumoral, que é uma célula completamente doente, cheia de mutações, desordenada. Ela age de maneira independente e dá origem ao tumor. E juntando esses dois conceitos, forma uma coisa que é um grande problema impossível, que são as células troncotumorais. O que é isso? É quando uma célula tumoral adquire características de célula-tronco e vira extremamente agressiva. Então essa célula tronco tumoral é responsável pela metástase, é a razão pela qual a quimio e a rádio não funcionam no paciente, é porque o tumor volta a crescer e o paciente morre. Acho que eu estava diante de uma grande descoberta da humanidade. Saí dali completamente louca, descontrolada, andando toda paramentada, parecendo um astronauta no corredor. Cheguei nos meus orientadores e falei, matou tudo. Como assim? Matou tudo. Em 3 dias, matou tudo. E foi ali então que eu decidi largar meu doutorado e seguir e entender como transformar o vírus Zika num produto. E ele funciona como um cavalo de Troia. O que é isso? Ele entra na célula, replica, e quando tem uma quantidade muito grande de vírus dentro da célula tumoral, ela estoura e ela morre então de dentro para fora. Por isso que a gente chama de cavalo de Troia. Mas para ter certeza disso, a gente continuou os estudos. Então aí fui para o camundongo. E tinha um modelo que eu tinha desenvolvido no laboratório, em que eu pegava aquelas células mesmo dos pacientes brasileiros, que a gente isolou do Hospital das Clínicas, e colocava no cérebro dos camundongos. A gente fazia algumas mudanças na célula para ela brilhar, para quando a gente tirar uma foto a gente ver onde o tumor está. E eu colocava então essa célula dentro do cérebro, numa neurocirurgia. E a gente fez então o primeiro teste. Eu coloquei a célula mais agressiva, que era de um paciente que se chamava Henrique, que morreu aos 5 anos com tumor cerebral. E era tão agressivo esse tumor que em 2 semanas o camundongo morria. Então eu coloquei a célula tumoral no camundongo, tratei com Zika e esperei. Bom, daqui 2 semanas ele vai morrer. Esperei 1 semana nada, 2 semanas nada, 3 semanas nada, o camundongo estava vivo. 4 semanas, o camundongo estava dando pirueta na caixa. Falei, não, tem alguma coisa estranha. Vou levar para tirar foto. E é essa foto que a gente tira. Então a linha azul é o tumor antes do tratamento. E você vê que o tumor é tão agressivo que gerou metástase na coluna. E quando eu tirei foto, eu vi isso aqui. Não tinha tumor, estava zerado. Minha primeira conclusão foi, caramba, mano, esse equipamento quebrou de novo, não é possível. E aí eu chamei o técnico e fiz ele fazer todos os testes no equipamento. Ele colocava a canetinha fosforescente, tirava, ele testava, colocava, testava. Ele ficou 40 minutos testando a máquina. Até que ele virou para mim e falou assim, olha, eu acho que, será que a máquina não está quebrada? Eu já fiz os testes, será que não tem tumor? Eu falei, meu amigo, se isso aqui não tem tumor, eu ganhei 9. Então, por favor, você conserta essa máquina que eu preciso almoçar. E a gente continuou o teste. Até que eu comecei a pensar, será que não tem tumor? Será que não tem tumor? E a Heloísa de Siqueira Bueno, ela, bioterista, estava junto comigo. E eu falei,
Elô, vai lá no biotério, pega um animal da caixa tal, número tal, porque eu tirei foto dele ontem, eu sei que ele tem tumor. Se aparecer brilhar, porque o equipamento está funcionando e realmente esse camundongo sumiu o tumor. Ela foi tão nervosa para o biotério, uma distância de 1,5 km mais ou menos, que quando ela voltou, ela esqueceu de soltar o freio de mão e o carro tinha uma fumaça, assim. E aí ela trouxe o camundongo, a gente tirou foto do camundongo e o camundongo brilhou, então realmente não tinha tumor. Só que para ter certeza, eu falei, não, vamos fazer um experimento grande agora, com vários camundongos. E aí eu fui tirando foto por semana, e aí eu vi a progressão. Eu realmente vi o Zika destruindo o tumor até chegar a nada. E esse trabalho, então, foi publicado na revista Cancer Research, que é a principal revista de câncer do mundo. E nós fomos capa da revista. Tem mais. Fechei meu doutorado, foi tese de doutorado. E também ganhou o prêmio de melhor tese de doutorado CAPES de 2019. E eu precisava levar esse paciente. Quando você tem uma grande descoberta nas suas mãos, você tem a responsabilidade de levar isso adiante. Então, eu continuei o meu pós-doc e a gente descobriu que tinha cachorros que tinham tumores cerebrais espontâneos. E era uma maneira da gente tratar esses cachorros também. Então, durante o pós-doc, eu fiz um estudo piloto, muito parecido com o estudo clínico veterinário, que a gente testou esses cachorros. E era um caso muito triste, porque os cachorros eles tinham uma sobrevida de 20 dias depois que eram diagnosticados. E quando a gente tratou esses cachorros com Zika, teve um resultado também impressionante. O Zika ia direto para a borda do tumor. Ele matava a borda do tumor e recrutava o sistema imunológico. Ele fazia o próprio corpo lutar contra o tumor. Isso, a gente viu diminuição do tamanho do tumor, melhora dos sintomas clínicos e aumentou a sobrevida dos cachorros, até para 5 meses. Também publicamos esse trabalho. Mas não bastava aí. Precisava levar isso para o paciente. E como fazer isso? Como que você transforma uma pesquisa que está na bancada em produto para o paciente? E eu fui conversar com a Anvisa. E a Anvisa deu várias dicas, ela foi muito aberta e muito próxima. E eles falaram, você precisa transformar isso em produto, produzir ele de maneira sintética, controlada e modificar esse Zika, tornar ele mais seguro, transformar em um produto. Pegar esse problema impossível que estava me incomodando há mais de 7 meses, pegar para eles e juntos a gente levar isso para o paciente. E eu consegui. Aqui tem alguns. Pessoas fantásticas, completamente diferentes uma das outras, engenheiro, médico, farmacêutico, biólogo. E a gente conseguiu, então, produzir o primeiro Zika geneticamente modificado, que também foi publicado, e a gente conseguiu transformar isso num produto. E muitos prêmios, muitos prêmios, tecnologia brasileira. Mas eu queria dar destaque nessa figura, essa Zika, e põe ela no papel. Mas só ter a ideia não basta. E quando você tem uma ideia, 3 pessoas diferentes no mundo, em lugares diferentes, conseguem ter essa mesma ideia. O difícil é você tirar isso do papel. E a gente conseguiu com um time completamente diversificado. Você pode voltar, por favor? E aqui, ó, quando a gente desenhava, eu não sei se vocês conseguem ver, mas a gente tinha a construção 1 e a construção 2. Isso aqui então é um papel real, é uma foto, e isso foi desenhado no final de 2021. E essa construção 1 e construção 2 era o plano A e o plano B. Eu não sabia ainda
Mas o plano B que a gente estava desenhando era, a gente estava transformando o Zika num vetor viral, numa tecnologia que pudesse entregar qualquer coisa para o cérebro. Isso é muito maior que qual terapia de câncer. Transformar ele em vetor viral, transformar esse em Uber, é pegar e ter terapias não só para câncer, mas para qualquer outra doença que aflige o cérebro. Alzheimer, Parkinson, doenças neurodegenerativas, demência, autismo. Eu não sabia ainda, mas ele estava aí. E a gente conseguiu transformar o Zika num vetor viral. Mas o mais importante de tudo isso está ali em cima, em amarelo. Que quando a gente desenhou isso, ali eu escrevi barato. Eu sabia que essa tecnologia era acessível. Porque quando você pensa em acesso, enquanto você desenha a estratégia, você consegue entregar isso para o paciente, para qualquer um. Porque é isso. O caminho do sucesso é o acesso. Obrigada. Esmiuçasse um pouquinho mais. Toda essa história, bem o finalzinho do que você falou aqui, começou de uma exposição. Há pouco eu falava aqui que o Brasil ainda não é uma potência na pesquisa, não é tão reconhecido mundialmente como isso. Mas aqui está um exemplo de alguma coisa que finalmente vem acrescentar uma renda improvável, né, Carolina? Exato. Então eu queria que você contasse um pouquinho mais, esse início tudo, e o que leva o cientista, a gente sabe disso, a falar, bom, eu vou por aqui. Por onde é que a gente vai? Num país tão difícil como é o Brasil de pesquisa. Para ser pesquisador no Brasil tem que gostar muito, né? Você tem que ser apaixonado, é uma missão mesmo, um propósito. Não tem como ser diferente. Mas falta incentivo para manter o pesquisador aqui. Porque se você for lá fora, tem brasileiro fazendo pesquisa nos principais centros. Então, falta realmente criar um ecossistema e precisa ser da iniciativa privada que mantenha esses profissionais aqui como pesquisadores, que propiciem um ecossistema com toda a cadeia, né? Que tem a fábrica, é importante a Biotimise, que está investindo nisso, que entendam a importância da Anvisa, que está ali para guiar como um Waze. Guiar bem também, na verdade. A essa altura, como que a Anvisa olha para a tua experiência toda e dá a possibilidade de utilização disso? A Anvisa é muito aberta à inovação. Você só precisa chegar até ele. E a gente conseguiu desenhar um estudo clínico que é novo no mundo, que todo mundo está lá fora de olho nisso. E a Anvisa apoiou. A Anvisa, ela está acompanhando o nosso projeto de início, desde ainda quando eu era aluna de doutorado, para fazer acontecer aqui no Brasil. E se der certo, vai ser o primeiro estudo no mundo acontecendo no Brasil. Vai ser um orgulho. Mas essa altura, você já experimentou, já testou em animais, é isso? E falta uma aprovação para vocês, imagina, claro, prosseguir em teste em humanos, é isso? Exato, a gente está na fase de produção. E a parceria da Biotimise é muito importante, porque enquanto a gente procurava uma fábrica para produzir isso, a gente não encontrou no Brasil. A gente viu lá fora, mas se a gente entregasse tecnologia lá fora, ia ficar lá. Então, por isso que promoveu tem que ser nossa. Tem que ser nossa. E a Biotimise, super parceira, construiu, está apoiando e a gente vai manter isso aqui no Brasil. E será que no próximo Storm, no próximo festival, a gente consegue dar uma notícia melhor ainda? Com certeza. Daqui a um ano a gente tem essa notícia? Sim. Então vamos torcer mais uma vez. Muito obrigado por essa inspiração pra gente. Obrigadíssimo. Thiago Silva, por favor, você tem mais um.